Olá! Na aula de número 3, nós tratamos sobre os tipos de aplicação em taxa variável. Só para a gente lembrar, né, a aplicação com base em mapa de prescrição ou aplicação em tempo real, que seria aquele nome, né, aplicação on the go. Na quarta aula, nós vamos tratar sobre aplicação já de fertilizantes e corretivos em taxa variável, considerando equipamentos que fazem essa distribuição, essa aplicação a lanço e em faixas. Na aula seguinte, que é a de número 5, nós vamos tratar sobre as máquinas que fazem em linhas. Vocês vão perceber que o método é o mesmo, só fiz essa separação aqui para a aula não ficar muito longa e também na parte da aplicação em linhas, nós temos alguns detalhes ali, coisa pouca, né, que a gente vai gastar um tempinho a mais para explicar. Então, por isso eu dividi essas duas aqui. O sumário, nós vamos lembrar o que é a taxa de aplicação, falar sobre estrutura de funções das máquinas para aplicação de fertilizantes e corretivos, falar sobre alguns exemplos aí de máquinas que fazem a distribuição a lanço e em faixas e fechar colocando aí um exemplo de aplicação. Taxa de aplicação, conceito bem simples, vem da recomendação agronômica, né? Na agricultura convencional é aquela que você retira uma amostra de solo e recomenda NPK com base na análise que você tem. Então, fez uma amostra composta lá, misturou, mandou para o laboratório, a resposta você vai estabelecer uma taxa fixa para aquela região, né? Já no contexto da agricultura digital, já foi mencionado aí nessa disciplina e também nas anteriores, a questão da taxa variável. Então, eu vou ter uma estratificação dos talhões, nas chamadas zonas de manejo, que são regiões que vão apresentar mesmas características, né? Cada região tem a mesma característica em termos de demanda é, do insumo, né? Então, essa informação, gente, ela pode ser com base em uma massa. Então, quando a gente está falando de fertilizante e corretivo, geralmente é com base em massa, excetuando-se, lógico, a questão dos fertilizantes foliares, que vai ser alvo aí da nossa aula de número 6. Bom, então a recomendação geralmente é quilo por hectare ou tonelada por hectare. Quando eu tenho máquinas que fazem distribuição a lanço ou em faixas, é basicamente isso aqui que eu vou utilizar, né, em função de área. Quando nós temos máquinas em linhas, que é assunto da próxima aula, nós vamos ter que dividir essa quantidade aqui pelo número de metros que nós temos dentro de um hectare. E só para relembrar também, seria a divisão, né? Um hectare ele tem 10.000 metros quadrados, dividindo pelo espaçamento entre linhas da cultura, nós teremos então o número de metros dentro de um hectare, né? Então, imaginar aí que em um hectare, né, 100 por 100, se eu tiver linhas de espaçamento igual a 1 metro, nós teremos dentro desse hectare exatamente 10.000 metros de linha, pois eu terei 100 linhas, cada uma com comprimento de 100 metros. Bom, então, dividindo essa massa por hectare pelo número de metros por hectare, eu chego numa recomendação de massa por metro, né, que é muito comum em linha, conforme eu já falei. Quando trabalhamos com líquidos, a apresentação aí em função de litros por hectare é o mais comum. Essa equação, ela é uma equação muito comum, eu costumo brincar, isso aqui é normalizado, tem um documento da ASAB que coloca essa equação lá dentro da parte de aplicação de sólidos e líquidos, mas ela é uma equação que eu costumo brincar que ela regula tudo, ela calibra todos os equipamentos que eu tenho para fazer distribuição, ok? Então eu tenho aqui, ó, o Q maiúsculo é a taxa de aplicação superficial em quilo por hectare ou litros por hectare. O Q minúsculo, ele é a vazão do sistema em quilogramas por minuto
ou em litros por minuto. Se eu utilizar quilograma por minuto, eu vou sair, lógico, em quilograma por hectare. E se eu usar litro por minuto e litro por hectare. O V é a velocidade de operação. No caso aqui, o Ctrl+C, Ctrl+V fez eu errar, né? Mas aqui no caso, nós estamos falando aqui de velocidade. Então, a unidade correta aqui é quilômetros por hora. Eu vou tentar corrigir isso aí na versão em PDF que vai para vocês lá no PVAnet. E o F é a faixa de aplicação em metros. Basicamente, isso aqui nós estamos dividindo, gente, a vazão do sistema, a vazão em termos de volume ou vazão mássica, dividido pela área que o conjunto faz em função do tempo. Muitas pessoas costumam interpretar isso aqui como a regra de 3. Isso aqui é a regra de 3 que a gente já conhece há bastante tempo. Então, dividindo isso aqui, nós chegamos na informação de taxa de aplicação. E aqui uma coisa que é muito comum também é manipular essa equação de modo a isolar o Q minúsculo, né? Isolar a informação de vazão do sistema. Vai fazer mais sentido assim que nós chegarmos lá na parte do exemplo de aplicação. Agora, só para mencionar, né, o que é a estrutura de função de uma máquina que aplica fertilizante ou corretivo, né? Antes, a gente precisa entender o que é função global de uma máquina. Função global é aquilo que ela faz. Se eu tenho um liquidificador, a função dele é processar alimentos. Se eu tenho uma máquina que distribui calcário, a função global dela é distribuir calcário. Só que para alcançar essa função global, a máquina ela vai precisar executar vários processos, né? Eu estou falando vários, mas poderia ser poucos, né? Vamos dizer assim, executar processos que, somados, eles vão permitir o alcance dessa função global. Então, assim, no caso do liquidificador, seria pegar a energia da tomada, ter um liga e desliga, ter uma chave de controle de velocidade, ter um copo para colocar o alimento. No caso de uma máquina que faz aplicação de fertilizantes ou corretivos, nós temos esse aqui, ó. A função, então, função de armazenar o fertilizante ou corretivo. Então, tem um tanque para armazenamento, né, um reservatório. Depois, eu preciso ter uma função também principal aqui, ó, que é o processo de dosagem, que é justamente estabelecer aquela dose, aquela taxa, né, que foi mencionada anteriormente. Então, eu quero fazer X quilos por hectare, o dosador deverá ser ajustado para entregar isso. Depois eu tenho aqui, seguindo a seta verde, viu, gente, que é o fluxo de material, fertilizante ou corretivo, eu tenho aqui o processo de transferência para um mecanismo que vai fazer a distribuição. No caso, aí eu tenho mecanismos que fazem isso a lanço, que é completamente aleatório, eu não controlo onde as partículas vão cair, eu só controlo taxa. E eu tenho alguns sistemas que podem fazer aí o processo de posicionar. Eu já estou colocando localizado o fertilizante junto à linha de semeadura. Então, isso é um posicionamento, ok? No caso aqui, as setas verdes, então, vão indicar o fluxo de material. Eu tenho do lado esquerdo a entrada do material e do lado direito eu tenho a saída. O material, então, ele entrou e saiu da máquina sem sofrer nenhum tipo de alteração. Isso é muito importante, viu, gente? Porque o material numa distribuidora de fertilizante corretivo não pode se alterar fisicamente, quimicamente, qualquer alteração. O que entrou tem que sair. Eu estou falando isso porque algumas máquinas, né, eu coloco lá um moedor, né? O moedor ele vai moer. Então, se entrou fertilizante no moedor, vai sair o fertilizante triturado, vai sair o fertilizante moído. Então, não é o mesmo material. Então, no caso aqui, a máquina ela deve preservar a integridade desse produto. Tem o fluxo de energia, a máquina ela precisa usar energia para que ela se desloque na área, para que ela carregue todo o seu peso e o peso do fertilizante. E ela precisa também de energia para acionar o mecanismo que faz a dosagem. Então, aqui eu tenho, na seta tracejada em vermelho, eu tenho um fluxo de energia.
Nesse pontilhado laranja eu tenho um fluxo de sinal, que aqui ele está indicando basicamente fazendo duas conexões. Ele se conecta com o deslocamento, ele está então monitorando o deslocamento da máquina e está também comunicando com o dosador. Por quê? Porque para saber estabelecer taxa, esses dois eles precisam se comunicar muito bem. Porque nós, inclusive, vimos nessas informações, ó, velocidade e a vazão do dosador, elas vão influenciar na taxa. Então, nós precisamos monitorar e controlar essas duas informações, né, esses dois parâmetros, para que a gente chegue na taxa recomendada. Entendido, né, essa questão de função global e a sua subdivisão em funções auxiliares, nós vamos passar aqui para alguns exemplos de máquinas, né? Nós temos aqui máquinas que fazem a distribuição a lance, então elas são compostas de um reservatório, geralmente as que têm maior capacidade de trabalho, né, capacidade de carga, elas são montadas em eixos simples ou eixo em tandem, são tracionados via barra de tração, ou são montadas em caminhões, ou são máquinas autopropelidas. E a distribuição aqui ela é feita por meio de discos, tipicamente, né, em máquinas maiores, discos duplos, cada um fica responsável por arremessar o material para o lado direito e esquerdo, respectivamente. Então, nesse tipo de lançamento aqui, inclusive, nós precisamos, acho que não é assunto para essa temática, né, na disciplina, mas verificar qual é essa uniformidade que a faixa tem. Então, esse é um tipo, né, muito comum. O problema aqui dessa aplicação, muitos aí já devem ter presenciado isso, que é a questão da deriva no campo, né, que seria o arraste das partículas, que vai afetar a uniformidade de aplicação, vai fazer também a redução da eficiência do processo. Então, existem algumas alternativas no mercado, né, que são melhorias, por exemplo, essa aqui da Jan é uma melhoria desse equipamento aqui, ó, que faz, na verdade, uma faixa aqui, onde nós temos não o efeito de lançamento, mas sim uma queda do produto. Isso aqui é uma rosca sem fim que distribui o produto, né, no caso calcário, ao longo dessa barra. Então isso reduz, porque o calcário não é lançado, ele é depositado no solo por efeito de gravidade exclusivamente. Eu não tenho carga, né, força adicional. Então isso aqui melhora. Eu tenho uma outra máquina aqui que é conhecida aí como nevoeiro, né? Porque ela faz a mesma função, só que ela tem inclusive aqui uma borracha, né? Um borrachão protegendo, fazendo uma aplicação aqui com o mínimo de deriva possível. O material só tem aqui a saída é ficar no solo. Todos esses equipamentos eles vão ter um processo de dosagem, né, de estabelecimento, de regulagem de taxa, muito semelhante, né? A esteira deles, ela deve ser acionada, é um dosador, na verdade, do tipo esteira. A esteira ela empurra o material, né, para uma região aqui, ficou faltando a região de saída. Então, essa saída aqui, ela vai se comunicar aqui atrás, ela vai deixar cair o insumo aqui atrás, o calcário, ou vai deixar cair aqui, ou cair aqui em cima dos discos. Bom, então a esteira, se eu ajusto a velocidade de avanço, ela vai variar a vazão do sistema. Então essa percepção é muito importante para nós, que é a base do entendimento do processo de aplicação em taxa variável. O que pode ser utilizado para movimentar essa esteira de forma ativa e controlável. Boa parte dos equipamentos utilizam aí de motores hidráulicos. Então, o fluxo de óleo passando pelo motor vai ajustar a velocidade de avanço dessa esteira. E no caso, essa vazão de óleo, ela vai ser ajustada por um conjunto, né, de motor hidráulico, onde eu tenho lá o ajuste da vazão e da velocidade que vai chegar no motor hidráulico da esteira. Juntamente aqui é importante nos lembrar, né, que o sistema ele funciona com retroalimentação. O que é isso? Ele precisa ser monitorado para ver que está tudo ok. Então, no caso, podem ter
encoders rotativos, né, que são sensores de rotação, basicamente, ou então sensores indutivos posicionados aqui na esteira, que vão efetivamente estar verificando. Falou, ó, a velocidade de avanço da esteira está dentro do recomendado, ela está dentro do previsto. Então, isso alimentando o sistema, beleza, ó, se a velocidade está correta, o sistema não faz nada. Agora, se a velocidade não é aquela planejada, o sistema ele vai se ajustar de forma automática, né, conforme aquele fluxograma básico da automação que foi apresentado. Aí agora chegou o momento onde nós vamos cruzar a informação proveniente, né, desses sensores com o que nós vimos em teoria. Eu coloquei um exemplo aqui onde a taxa de 3 toneladas, 3.000 quilos por hectare, será distribuída. Só para a gente exercitar primeiro a equação aqui mágica da calibração. Ó. Então, nós colocamos 3.000 quilos por hectare, simulamos uma velocidade aí para aplicação de 10 km por hora e uma faixa do equipamento de 12 metros. Aqui é muito importante, gente, eu não gosto de deixar a ponta solta, mas isso aqui tem um detalhe, aquela questão da uniformidade quando for a lança. Então, verifiquem, né, com o equipamento de vocês qual é a faixa ótima. Então, aqui eu substituí, né, como as unidades estavam todas corretas, né, quilo por hectare, quilômetro por hora e a faixa em metros, eu não preciso fazer nenhum tipo de ajuste, nenhuma conversão. Então, aqui eu apliquei, eu isolei o valor de Qzinho, né, porque é a única informação que nós não temos aqui. Eu tenho Qzão, tenho V e tenho F, eu isolei o Qzinho, substituí os valores e cheguei aqui no resultado de 600 quilos por minuto. Isso representa, então, que trabalhando nessas condições, 10 km por hora, 12 metros de faixa, o equipamento com vazão de 600 kg por minuto, ele vai entregar uma taxa, aí, né, um valor de Qzão, igual a 3.000 quilos por hectare. Por que essa informação aqui para nós é importante? Se fosse taxa fixa, estava pronto já. Ó. Então, isso aqui que eu preciso, né? Isso aqui que eu preciso medir lá no equipamento. Porém, nós estamos trabalhando aqui a questão da taxa variável. Então, o que nós vamos, então, colocar de condição agora? Eu fiz um teste, né, de acordo com a velocidade da esteira, nós temos uma vazão específica. Se a velocidade é maior, a vazão da máquina ela é maior e o contrário também é verdade. Então, se a velocidade reduz, a vazão reduz. Então, aqui, gente, eu tenho um exemplo onde eu coloquei um gráfico, o número de pulsos de uma esteira, por exemplo, né? Então, assim, se ela avança mais pulsos, ou seja, ela avançou uma distância maior, ela tem velocidade maior, ela vai entregar uma vazão do fertilizante ou do corretivo também maior. Inclusive, aqui foi ajustado um modelo de, geralmente esse comportamento ele é linear, viu, gente? O R2 aqui de 0,99, então essa equação aqui ela vai me dizer o seguinte, ó, já que eu sei, né, eu tenho aqui, lá do exercício do slide anterior, nós chegamos num valor de 600 quilos por minuto. Eu preciso, então, dessa vazão para chegar nas 3 toneladas por hectare. Aí eu venho aqui, substituo esse valor na equação ajustada e encontrei. A esteira ela precisa andar 200 pulsos aproximadamente, né, para que ela consiga entregar a vazão que eu preciso, que é a vazão de 600 kg. Então, voltando no exercício anterior, naquelas condições, ela vai entregar os 3.000 quilos por hectare. Pois bem, já pensando na taxa variável, gente, nós precisamos ter a ideia que esse processo ele vai acontecer o tempo todo, né? Eu coloquei aqui um talhão com 3 zonas de manejo, né? Tem aqui, no caso, a região azul, ela pede 5,5 toneladas por hectare de calcário, a região verde, ela está pedindo 1,5 toneladas por hectare, eu venho aqui na região amarela, está pedindo 4 toneladas por hectare.
Pensando no mesmo equipamento lá do exemplo das 3 toneladas, eu simplesmente fiz o mesmo processo. Eu isolei aqui o Qzinho para saber qual a vazão necessária e substituí, ó, 5.500 quilos por hectare, a velocidade é o 10 quilômetros, a faixa é a mesma, então eu encontrei aqui, ó, 1.100 kg por minuto. Substituir na equação que vem desse gráfico aqui, ó, anterior, né? Então, eu substituí esses valores e encontrei, ó, a esteira ela precisa avançar 366 pulsos. Aí eu venho aqui e faço o cálculo para a região amarela. Isolo 4 toneladas por hectare, 4.000 quilos, 10, 12, 800 quilos por minuto. Então, quer dizer que para atingir essa taxa de 4 toneladas, o sistema precisa estar operando com uma vazão de 800 quilos por minuto. Faço isso para a região verde também. Então, aqui 1.500, eu encontrei 300 quilos por minuto, indicando aqui que a esteira precisa avançar, né, ou ter velocidade de 100 pulsos. Ok? Estou falando apenas pulso, gente, mas ela pode ser interpretada como pulso em função de tempo. É porque vem de uma calibração do equipamento que geralmente usa pulso lá, mas tudo bem. Então a máquina fazendo a operação aqui dentro desse talhão, ela está vindo aqui, ó, o motor hidráulico está ajustado com a rotação para entregar vazão de 1.100 quilos por hectare. Ela entrou aqui, ó, continua aplicando, sem o operador ter que fazer nada, ele vai continuar, né, nessa região amarela, o sistema já se ajustou para entregar uma vazão de 800 quilos por hectare. Então ele vem, entrou aqui, faz a volta, quando ele voltar passando do amarelo para o azul, o sistema, né, o receptor GNSS pega essa posição e está sempre funcionando, vamos lembrar disso. Então ele vai o sistema de controle ele vai ajustar a vazão novamente para os 1.100 kg por hectare para que a taxa de 5,5 seja, né, aplicada. Aí eu entrei aqui, eu saí da região azul, por exemplo, vamos fazer um negócio mais ousado, eu saí da região azul, o equipamento tá com vazão de 1.100. Entrei na região verde, na zona de manejo verde, o equipamento passou para 300 kg por hectare de vazão, porque aqui a taxa é menor, é 1,5. Aí eu fiz uma curva aqui e entrei na amarela, ele ajustou para 800 kg por hectare. Então, eu vou fazendo isso, o sistema ele vai sempre se ajustando. Aí a pergunta, né? E se a velocidade mudar? Que é algo comum de acontecer. Acontecer em condição de manobra, acontecer quando eu vou pular um terraço, pular uma curva em nível, né? Eu preciso reduzir a velocidade do equipamento. Lembrar, gente, que o sistema GNSS, ele não pega apenas posição. Ele pode ser também um sensor que indica velocidade. E uma vez que essa velocidade ela é conhecida, o sistema também vai integrar essa informação. Então, ele pode mudar a velocidade de forma autônoma, por exemplo, de forma autônoma, não, de forma a atender a necessidade do terreno, e a taxa será mantida. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Eu precisei reduzir a velocidade, eu estava aqui na região verde, ó, aplicando, fui pular uma curva aqui com a máquina, e eu reduzi a velocidade para 5 km por hora. O sistema, então, interpretou essa informação aqui e falou, olha, eu tenho que reduzir pela metade a vazão do equipamento, porque ele reduziu pela metade a velocidade. Então, para a taxa ser mantida em 1,5 toneladas por hectare, eu preciso fazer esse processo. E, novamente, aqui ó, o sistema vai lá e calcula qual tem que ser a velocidade de avanço da correia. Depois aqui, só para fechar, como que isso aí é feito no equipamento? Existem vários equipamentos no mercado, gente. Cada monitor, cada sistema tem a sua particularidade, mas eu vou fazer um geral aqui, né? Então, esse equipamento está aí, ó. Ele vai aqui, você vai, por exemplo, clicar no botão, você costuma ter um botão lá na região traseira, que você aperta esse botão e a esteira ela avança um determinado
tempo aqui. Durante esse avanço, ela pega a quantidade de pulsos. Basicamente, ela pegou qual é a velocidade da esteira, né? Então, durante esse processo, você vai coletar a massa do insumo que foi dosada pelo dosador. Então, essa informação vai permitir o quê? Que você crie aquela equação que foi colocada lá atrás. Vocês estão relacionando o quê? Num gráfico aí de eixo x, y, vocês estão relacionando a velocidade da esteira com a vazão do insumo que ela está dosando, né? Então, isso aqui é fundamental. A gente está fazendo um processo, então, de calibração. Você avança a esteira uma quantidade mensurável, uma quantidade conhecida, e coleta a massa do insumo, então, nesse avanço. Avançou, por exemplo, 500 pulsos, você vai lá e coleta coleta o insumo. E vai lá e pesa numa balança. Então, é fundamental ter uma balança. Como fazer isso? Né? Às vezes a calcário é uma dose muito alta, então você coloca um bag na saída do equipamento e vai pegar isso aí com um trator, com uma pá carregadeira, você coloca um pega-bag e a balança faz então a conexão. Ela vai conectar com o bag e vai medir a massa, determinar a massa. E você basicamente informa para o sistema qual foi a massa dosada pelo equipamento. Então, isso aí vai alimentar, vai calibrar, vai estabelecer aquela equação ajustando a vazão de acordo com a velocidade. O sistema, então, ele vai funcionar com base nessa informação. Gente, é fundamental, viu, dependendo da situação, fazer esse processo várias vezes ao longo do dia. Está aplicando calcário, por exemplo, chegou no começo, está pegando mais externamente no monte de calcário, está numa umidade, a parte de dentro já pode estar numa condição diferente, então fiquem atentos aí a essas variações, ok? Com isso, nós finalizamos então a nossa videoaula sobre aplicação em taxa variável aí, com equipamentos que fazem alanço e em em faixas, ok? Então, voltamos aí na sequência com a nossa próxima aula falando sobre a distribuição em linhas. Deixo a vocês, então, o meu muito obrigado.